Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, boa tarde para você que acompanha o Amazônia News. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, a gente confere os principais destaques desta edição. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decretou nesta terça-feira área sobre quarentena em alguns municípios no estado do Acre e todo o estado do Amazonas por causa da praga causadora da doença conhecida como monilíase do cacaueiro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e proíbe o trânsito de materiais vegetais hospedeiros da praga, como o cacau e o cupuaçu. Para as demais unidades da federação, trata-se ainda de uma medida cautelar com o objetivo de evitar que a praga se espalhe para áreas onde ainda não há presença da doença. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou o cartão de confirmação da inscrição da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 2022/2. O documento está disponível no sistema Revalida e apresenta, entre outras informações, a data, o horário e o local de aplicação da prova de habilidades clínicas. O exame será aplicado nos dias 3 e 4 de dezembro. E uma informação para quem vai viajar neste período: o uso de máscaras em aeroportos e aviões no Brasil voltou a ser obrigatório. A mudança considera o cenário epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o aumento do número de casos. A mudança começa a valer a partir desta sexta-feira. A retomada da regra considera ainda que a sazonalidade, já que nos últimos anos houve um aumento na transmissão do coronavírus no Brasil entre os meses de novembro a janeiro. O fluxo de viajantes por conta das férias também aumenta nesse período. Você confere comigo a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no município de Santarém. A previsão é de chuva rápida durante o dia e também durante a noite. 29 graus em Santarém do Pará, a variação entre 24 e 32 graus. A sensação térmica em 33 graus, umidade relativa do ar em 79%. Tem muitas nuvens carregadas espalhadas pela região norte do Brasil e tem risco de temporais no Acre, em Rondônia e também no Amazonas. Ao longo desta quarta-feira, nas áreas em escuro aqui do mapa, a expectativa é para chuva volumosa a qualquer momento. Já entre o Tocantins e Roraima, também chove em forma de pancadas, especialmente no período da tarde, mas o sol aparece e eleva as temperaturas. A máxima é de 34 graus em Macapá, 32 em Boa Vista e até 31 graus em Manaus. O Pará aprovou o Programa Estadual de Formação de Campeões do Breaking. O projeto de lei, que foi aprovado de forma unânime na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ALEPA, agora segue para a sanção do governador do estado, Helder Barbalho. A intenção é preparar atletas para as Olimpíadas e demais competições nacionais e internacionais. No projeto de lei estão previstos incentivos a b-boys e b-girls, como são chamados os dançarinos, além da implementação de infraestrutura completa, incluindo assim centros de treinamentos de alto rendimento, logístico total e equipes multidisciplinares. Vamos falar de Copa do Mundo. Amanhã nós teremos a partida entre o Brasil e Sérvia pela primeira rodada do Grupo G às 16 horas. Aqui em Santarém, as empresas se programam para ajustar esse horário do jogo para que os colaboradores participem e torçam pela seleção, sem prejudicar, claro, as atividades na empresa. Nós do Sindilojas conversamos com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Santarém, no sentido de construir uma pauta conjunta
para esses jogos da Copa do Mundo. E o Brasil, sempre, né, os Jogos do Brasil mexem muito com o brasileiro e interfere diretamente na economia e em toda a vida da população. Mas nós não chegamos a um acordo para fechamento de loja, então ficou liberado para todas as empresas se adequarem aos jogos. Algumas lojas, quando os jogos forem às 16 horas, vai encerrar 1 hora antes e não retorna mais. Agora, os jogos de 1 hora da tarde é uma perda muito grande se o comércio fechar ao meio-dia. Portanto, a orientação que o Cine de Lojas está dando é no sentido de disponibilizar televisores, né, porque afinal somos brasileiros, não dá para ficar sem assistir os Jogos do Brasil. Mas isso certamente está sendo já costurado e alinhado entre os trabalhadores e os proprietários de lojas para que todos possam assistir e torcer pelos Jogos do Brasil. Alguns lojistas vão liberar os seus funcionários para assistir jogos em casa, com os amigos, com a família, mas outros estão disponibilizando telões para que os funcionários possam assistir aos jogos, até porque esse jogo de 1 hora da tarde é muito complicado você fechar o comércio. Santarém depende muito da atividade comercial e é importante que a gente mantenha as atividades e o comércio funcionando normalmente. Agora, durante os Jogos do Brasil, esse das 16 horas é mais fácil você encerrar um pouco antes as atividades, porque não dá para voltar. Mas as lojas que não puderem fechar, essas sim vão disponibilizar televisores dentro dos seus estabelecimentos para que todos os funcionários, até mesmo os clientes que quiserem, possam assistir às partidas do Brasil durante a Copa. E uma última informação desta edição da Amazônia News: durante uma ação integrada, 10 toneladas de pirarucu, cigarros e drogas foram apreendidos. Esses produtos eram transportados de forma irregular pela embarcação na base integrada fluvial Antônio Lemos, no município de Breves. Essa foi a maior apreensão da espécie nos últimos 5 anos registrados. A gente se despede por aqui desejando a você uma excelente tarde. Até amanhã com mais informações para você nesse mesmo horário. Se Deus quiser, até lá.